Boa noite. Boa noite. Deixa eu só colocar o comentário aqui. Boa noite, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Gabriela, eu faço parte do setor administrativo da Qualivetes. E hoje eu vou conduzir a live com a doutora Camila Pugliese. Antes da gente começar a live, eu quero pedir para quem gostar do tema, conhecer alguém que vá gostar do tema, que ache legal compartilhar essa informação com alguém, que clique aqui embaixo no aviãozinho e compartilhe para essa pessoa também poder assistir a nossa live. Hoje à noite a gente vai receber a doutora Camila Pugliese. A gente vai falar um pouquinho sobre os mitos e as verdades sobre a dermatite atópica. Eu vou convidar a doutora Camila para se juntar aqui comigo na live. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem, doutora? Tudo bem, tô achando aqui um jeito de ficar boa a imagem. Boa noite, gente, tudo bom? Tá bom Acho que assim, agora ficou bom. Se Gabi? você tá, Vou ficou deixar só ótimo. aqui de um jeito melhor pra ficar apoiadinho, aí, sem balançar muito. Acho que assim tá, acho que tá melhor assim. Estão me Ah, ficou ouvindo perfeito. bem? Tô sim. Se alguém não estiver escutando bem, não estiver vendo bem, avisa aqui que a gente tenta mudar pra ficar legal pra todo mundo. Tá Doutora bom. Camila, eu vou pedir pra você se apresentar, contar um pouquinho quem é você. Tá bom, obrigada. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E já fiz outras lives, né, com a Juliana, é minha amiga pessoal, ela é a idealizadora aí da Qualivetes, admiro muito o trabalho de vocês. E Obrigada. obrigada pelo convite e espero poder A gente que compartilhar um agradece. pouquinho da minha experiência aí com vocês, tá bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Camila. Eu sou veterinária, me formei na Metodista, junto com a Ju, que é a idealizadora da Qualivetes, nos formamos em 2008. E sempre gostei muito da parte dermatológica e da parte de dermatologia, ficava junto com os professores e a parte na clínica médica de pequenos animais, a dermatologia sempre me chamou muito a atenção. Aí depois acabei me interessando mais ainda porque eu fiz a pós-graduação em clínica médica de pequenos animais, incluía cães e gatos, né? E também foi a matéria que eu mais gostei e eu sempre, desde os estágios, eu via que tinha bastante casuísticas, inclusive de animais que apareciam com problemas dermatológicos, né? Depois, logo que eu me formei, depois de 2 anos eu abri minha clínica, que fica na mesma rua da Metodista. Obrigada, Ju, ela tá mandando. Então, assim, a minha clínica tá desde 2010, a gente vai fazer 12 anos, né? E eu sempre atendi como clínica médica mesmo. E eu via, né, até hoje, a gente vai fazer 12 anos agora em fevereiro, e eu já trabalhei em outros Legal. lugares também, a casuística na dermatologia era muito grande. E isso me chamava atenção. Hoje, assim, de 10 pacientes que eu atendo, quem me acompanha, a Lu, a minha estagiária, está assistindo, e a Gi trabalha com a gente, e todo mundo sabe que a casuística da dermatologia é muito grande. Então, assim, de 10 animais, eu acho que 7 ou 8 são dermatológicos, né? E isso começou assim, ser uma preocupação minha, sempre tentar me aprimorar na área para trazer mais qualidade de vida. Eu sou suspeita que eu gosto muito, a gente brinca, eu estou fazendo ainda a pós-graduação, né? Gosto bastante, tento me aprofundar cada vez mais. E eu falei, nada melhor do que já gostar do tema, a gente tentar melhorar, né, a qualidade de vida dos nossos pacientes, já que eu atendo muito dermatologia mesmo sem
ter terminado a especialização, né? Então eu estou fazendo na turma do Dr. Ronaldo Lucas, na Equalis, e eu sempre fui também muito fã do professor Paulo Salzo, da Tânia Parra, que foram meus professores na faculdade, né? E agora eu estou seguindo aí na especialização, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho do que eu mais atendo, né? Na verdade, os problemas dermatológicos de uma forma geral. Quem quiser mandar, né, compartilhar, curtir aí a live para ajudar a gente na divulgação, tá bom? Pedir para vocês fazerem isso. Então, acho que eu já me apresentei, é realmente uma paixão minha, né? Eu acho que a dermatologia é bem assim, tem os que amam e os que odeiam, não tem meio termo, né? É. E eu adoro, eu acho que na verdade, um jogo, né? Um quebra-cabeça e a gente muitas vezes não consegue uma cura, mas para mim é muito satisfatório a gente ter uma mudança na vida, né? Eu brinco que não é só na vida do meu paciente, que é o cachorro, né? A dermatite atópica hoje a gente vai falar em cães, mas, assim, é na vida da família, né? Não sei, a maioria das pessoas que estão assistindo deve conhecer alguém ou tem um animalzinho atópico. E que a pessoa não dorme por de ver o cachorrinho se coçando, né? Ele não come direito, ele não brinca, ele já é meio ranzinza de tanto que ele se coça, ele é mal-humorado. E aí fala, poxa, meu cãozinho sempre tá machucado. E assim, fala... A maioria chega no consultório com a queixa de que já tentou de tudo, chega com um bolo de receitas em que já passei por 1001 veterinários e nada deu certo. Então, assim, eu falo que a gente tem que cuidar do tutor e a gente tem que cuidar do paciente, porque mexe com todo mundo, né? Sim. Renata acabou de E entrar, é uma paciente, uma cliente antiga, e ela tem uma cachorrinha atópica. Eu convidei para participar porque ela participa aí no dia a dia com a atopia da vive o Lola, dia a que não é dia da fácil. Sofia. É, uhum. Realmente Se você quiser é um mundo diferente. perguntando, uhum. Então, eu queria que você explicasse pra gente, a princípio, o que é a dermatite atópica. Tá. Para quem nunca ouviu falar, para quem está começando agora, a dermatite atópica ela é uma doença de desregulação imunológica, né? O que a gente fala sobre isso? É um exagero do organismo em perceber algo assim que para ele é agressivo. Então, para um animalzinho que é saudável, ele vai ter algumas respostas que são normais, né? Às vezes, no máximo, uma vermelhidão que logo passa, aí entrou em contato com alguma coisa, o organismo vai responder, mas não de uma forma exagerada. E o animal atópico, ele acha que aquilo é um absurdo, é uma chuva, é um bombardeio. Então, para que todo mundo entenda, por exemplo, eu gosto de falar muito, tem, por exemplo, acho que tremeu aqui. Tem os animais, tem as pessoas que têm alergia, por exemplo, alimentar. Eu vou falar alimentar que fica um pouquinho mais fácil de entender. Mas, por exemplo, tem pessoas que não podem comer camarão. Então, eu posso. Se eu comer um pedacinho ou se eu comer 10, para mim não vai fazer diferença alguma. Mas para a pessoa que tem uma hipersensibilidade alimentar, que também pode se encaixar um pouquinho na atopia, porque a maioria, hoje em dia, a gente tem visto que tem um caráter alimentar também. A maioria desenvolve uma resposta exagerada. O organismo imagina que aquilo é o fim do mundo e ele tem que lançar um monte de citocinas, ele tem que tentar fazer uma barreira contra aquilo. E aí, com isso, essas interleucinas acabam manifestando coceira. Então, a maioria dos clientes chegam com a queixa que os seus filhos, né? Hoje em dia todo mundo, eles são filhos nossos, e aí eles chegam com a queixa de que prurido, o que que ele tem? Ele se coça. Ele se coça, esse grau de coceira pode variar muito. Então, tem animais que se coça, a gente sempre pede para dar uma nota, né? Então, eu até falo, né, para o pessoal, qual que é a nota? 0 a 10. 10 é aquela coceira absurda onde o animal para tudo. Para de comer, para de dormir. No consultório ele se coça o tempo inteiro. Porque se coçar no consultório, muitas vezes não é tão comum, né? O animal tá ali alerta, tá com medo do jaleco, tá com medo da mesa, ele esquece de coçar.
Quando o animal coça no consultório, é porque o negócio é grave. Então, eu falaria que é de 8 para cima, né? Então, assim, hoje mesmo atendi uma cachorrinha agora no final do dia, que na minha frente ela não parava de se coçar. Então, assim, dela era de 8 para cima mesmo. Então, a gente sempre pede para o proprietário também participar muito numa anamnese detalhada, né? Não existe um exame específico para me falar se ele é atópico ou não. Existem a anamnese, que é a minha investigação, é a minha conduta diante do caso. Então, eu vou fazer inúmeras perguntas, né? Eu preciso perguntar desde quando, como que é essa coceira, que nível que é a coceira, e perguntar alguns hábitos, algumas coisas do dia a dia, até que a gente possa fazer o diagnóstico e excluir outras causas, né? Então, hoje a gente pensa em prurido, basicamente a gente pensa em três grandes coisas, né, na parte alérgica. A gente pensa em pulga, então a gente tem que excluir sempre a dermatite alérgica picada de pulga. A gente tem que excluir alergia alimentar, então para isso a gente também tem que colocar uma base, uma nutrição com uma base, a gente fala que é uma proteína inédita, aquela que o animal nunca comeu. Ou hoje em dia se fala muito também sobre proteína hidrolisada, que é muito bacana e aí ajuda a conduzir o caso nessa parte alimentar. Existem algumas marcas que estão aí agora no Brasil e têm ajudado a gente muito nessa questão, né? E existe os problemas também relacionados a micro-organismos, então a gente tem que excluir basicamente as sarnas, né? A sarna negra, a sarna vermelha, que é a escabiose, né? Hoje em dia, com o uso das medicações aí que estão no mercado, acabaram-se muitas sarnas, né? Graças a Deus, a gente está conseguindo eliminar muito. Então, sobraram para gente, não que não exista mais, eu atendo também, principalmente a sarna negra. Na minha região aqui faz muito tempo que eu não atendo sarna vermelha, né? Que é a sarna sarcóptica. Mas a sarna negra tem um pouquinho mais de frequência. Então, assim, a gente tem que fazer uma triagem, a gente tem que pedir exames para excluir, porque às vezes a gente entra direto no é atópico, sem nunca nem saber se tem um ácaro. E às vezes, se a gente entra com o tratamento e não exclui, não usa um remédio, por exemplo, para matar esse ácaro, a gente sempre fica na mesma, né, no mesmo ciclo, fazendo os mesmos tratamentos, sendo que na verdade podia ter sido resolvido de uma forma até um pouco mais fácil, né? Então eu brinco com os tutores, às vezes a gente faz os exames e aí, ai, tomara que não tenha nada, né? Eles falam. Aí eu falei, tomara que a gente ache alguma coisa, porque se a gente acha, o tratamento é mais direcionado, né? Aquilo, pronto, a gente trata e a gente modula, a gente vai vendo a resposta dele quanto àquilo e tende tudo a ficar bem. Agora, a atopia, muitas vezes não tem cura. Então, às vezes o proprietário me procura, né? E, eu quero, ninguém nunca achou um tratamento eficaz. E nem eu vou achar um tratamento em que funcione 100%, né? Eu falo que a gente precisa, na verdade, trabalhar para dar qualidade de vida para o animal, para os donos, né? Que ver o animal sofrer é muito triste também, trazer um equilíbrio mesmo, né, um conforto. E uma coisa que eu ouço bastante os professores na pós-graduação agora falarem é que a gente precisa diminuir qual que é o sucesso da terapia, né, da atopia. É quando a gente diminui as crises, né? Então, assim, hoje o animal tem uma paciente, agora me veio na mente uma pacientezinha que chama Nina. A Nina, ela vinha, tipo, pulava um mês, dava no outro, ela já vinha toda vermelha, ela se coçava. Agora eu vejo ela uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, porque tá tão controlado que, assim, fica bem bonitinho, né? Ela faz direitinho o tratamento, a tutora faz o que eu peço. Se entra num desequilíbrio, é óbvio que vai vir algum sintoma, mas eu falo aqui até o tutor do animalzinho que é atópico já sabe tanto o que vai acontecer, já conhece tanto as crises, que ele já tem a farmacinha, muitas vezes ele acaba medicando sem até a nossa ajuda e acaba dando certo, porque ele já passou por tanta coisa.
Mas é claro que é bom, eu falo, o médico veterinário, o clínico, ele tem que ser o médico mesmo da família. Qualquer coisa diferente tem que ter o contato, né? Os meus pacientes eu sempre deixo meu contato, porque em qualquer crise eu tô ali para ajudar. E não prometo cura, eu prometo diminuir realmente o número de crises. E se entrar em crise, a gente tenta diminuir os dias dessa crise, né? Então não é uma crise, por exemplo, de 30 dias. Às vezes a gente entra numa crise e com 5, 7 dias a gente consegue resolver e voltar ao equilíbrio Certo. novamente, né? E tentar realmente com que esses resgates, principalmente se eu tenho que usar corticoide, não seja tão frequente, né? Então eu vou diminuir também os resgates com corticoide, evitar que eles sejam muito frequentes, né? Esse o nosso objetivo maior aí nisso tudo, tá? Então, falando sobre, Certo. assim, o que ela, se eu pudesse resumir, é uma doença mesmo de desregulação imunológica, não é contagioso, tá? Então, a principal queixa é o prurido, e o que que acontece? Coçando, lesiona a pele, e quando lesiona a pele, aí tem as reações. As interleucinas inflamam mais, e aí piora um quadro inflamatório. E quando piora um quadro inflamatório, vira uma bola de neve, né? Coça porque machuca, machuca porque coça, e aí faz uma alteração de barreira cutânea. Essa alteração de barreira cutânea também acaba deixando com que bactérias e fungos oportunistas entrem no organismo do animal, né? E aí acontece um monte de coisa. A única coisa que eu falo que sempre que tem, assim, é uma doença multifatorial, não existe uma causa, né? Existe a parte sim genética, provavelmente tenham genes que foram passados de pais para filhos, mas existem também aqueles casos em que os alérgenos irritantes são externos. Então, o meio ambiente onde ele vive, né? Tem animais que moram aqui na cidade, eu moro em São Bernardo, e numa avenida. Então, tem animais que são super alérgicos porque moram numa área que tem muito pó e tudo mais. Aí eu vejo que esses animais, às vezes, por algum motivo, vão morar no interior, principalmente agora na época de pandemia, e melhoram. Então, tem os fatores externos. Aí, só que existe também o contrário. Tem aqueles animais que moravam na praia e uma certa umidade acabavam deixando a pele irritada, ou no campo onde tinha pulga, que poderia ser assim mais exposto a ambientes externos, e quando vieram para cá e que vivem em apartamento, ambiente fresquinho, longe do sol, melhorou. Então é muito uma coisa assim individual. O que é bom para o meu não pode ser bom para o seu, por isso que não existe receita assim de bolo. A gente tem que ver cada caso realmente como um único caso, né? Então não é só genética, existe os alérgenos, existe a parte do microbioma. Microbioma, para quem nunca ouviu falar, é aquela população de micro-organismos que existem. A gente fala hoje muito em microbioma cutâneo, microbioma intestinal, e às vezes a gente tem que correlacionar os dois, porque existem estudos onde a gente tenta desmistificar, né? Na verdade, a ciência busca conectar o microbioma. Ele precisa saber quais são, catalogar mesmo a microbiota, para saber qual que é, o que que existe, para evitar uma desbiose. Desbiose é um desequilíbrio. Então, se a mucosa do trato gastrointestinal do meu intestino também tiver desregulada, aí ela vai ter uma absorção maior de nutrientes que não são bons para o organismo do animal. E aí, consequentemente, ela também tem a liberação de citocinas, também causa uma desbiose, que é um desequilíbrio. E é muito provável, eu mesma tendo vários animais, em que a manifestação da atopia não é só cutânea. O animal atópico, às vezes, também tem diarreias constantes, o animal atópico, às vezes, desenvolve até pancreatite, às vezes, o animal atópico, ele tem problemas respiratórios, ele tosse, manifesta bronquite. Então, não é só uma questão de pele. A dermatite atópica, a dermatite sim é da pele, mas a atopia em si pode correlacionar com vários outros sistemas. Por isso que é uma doença bem importante
e infelizmente está aumentando cada vez mais. Se me perguntarem talvez o porquê que está aumentando, eu falaria até pela humanização deles, né? Eles estão tão habituados a viver do nosso modo, com os nossos mesmos hábitos, que acabou causando, né? Na verdade, essa humanização acaba fazendo uma série, um conjunto de desordens, né? De orgânicas mesmo. Então, eu falaria que está aumentando por conta disso. Antes a gente via animaizinhos entre 1 e 3 anos de idade que começavam a manifestar isso, né? Eu via mais acima realmente de 2 a 3 anos de idade, por isso que a faixa etária é bem importante perguntar na anamnese. Hoje em dia, cada vez mais pelos hábitos humanos, né? Dormem na nossa cama e a limpeza excessiva de todos, né? Da patinha e agora ainda mais com pandemia. A gente não deixou, na verdade, eles serem animais, né? E eles acabam tendo uma resposta imunológica um pouco difícil, né? Aí, então é uma luta do organismo com o meio ambiente e tudo acaba sendo, né, desfavorecido, né, nessa questão. Até Eu acho que eu pelos tô cuidados falando muito, e excessivos que a você? gente. Não, fica tranquilo. Pelos cuidados excessivos que a gente tem com eles, né? Porque o medo da gente trazer alguma Muito. coisa para dentro de casa acaba, além de prejudicar o nosso sistema imune mesmo, porque a gente acaba também se Sim, limitando, prejudica sim, demais o deles. E a gente não deixa os animais serem animais. Sim, com certeza. A gente precisa deixar, né? Na verdade, eu até conversei com a Ju agora na parte da tarde, né, para tentar definir o roteiro. Eu achei importante que ela me perguntou também. Eu acho que depois você vai acabar a gente vai falar sobre as terapias, né, os objetivos, o que que eu espero. E aí, realmente, assim, Sim. a gente precisa voltar a restabelecer barreira mesmo cutânea, porque eles têm um desequilíbrio muito grande, né? Então me perguntam se pode usar álcool, não, porque resseca, e existem outras formas, existem outros produtos específicos, até vocês foram na feira que eu vi, eu fui também, e aí existem já uns produtos novos que ajudam a limpar sem desidratar a pele, né? Porque o álcool resseca, vocês, né? Nós estamos usando e sabemos que a nossa mão resseca também, e assim também como a deles. Então não podemos usar o álcool, existem outros aí detergentes, outros mecanismos que a gente pode usar para não trazer o vírus para casa, né? Porque eles não pegam, mas eles podem funcionar como superfície, né, de contágio. Então, realmente tem que ter uma higiene, mas a gente não pode deixar de pensar também no que pode isso causar a dermatite para eles, né? Principalmente de contato, né? Você falou Pode falar. que não. Desculpa. Você falou que não existe um diagnóstico específico, que você vai pela anamnese, pelo histórico realmente do animal. Isso. Existem exames complementares que algum exame diferencial que dê um norte, que guie para definir se é a dermatite atópica? Normalmente eu sempre começo com uma citologia, né? Quando a gente coloca no microscópio, muitas vezes a citologia de um animal atópico são células inflamatórias, né? E assim, normalmente na pele dos animais já existe uma bactéria que é o Staphylococcus, eles estão em uma quantidade, mas uma quantidade adequada, né? Que faz parte da microbiota da pele. Só que quando o animal é atópico, esse aumento do Staphylococcus é grande, né? Tem um número muito alto. Então a gente vai ver uma população muito grande, grande, né? A população de cocos na lâmina. Então a gente já vê que está diferente do normal. Então também é um indicativo que tem algo errado ali, né? Se o animal nunca tomou antibiótico, a gente pode começar com os antibióticos, normalmente os de eleição. Normalmente eu gosto muito da cefalexina, ou a amoxicilina com clavulanato, são antibióticos que usam muito em dermatites. Mas tem animaizinhos
que já tentaram de tudo, e já tentaram por muito tempo tudo. E aí acaba causando também o que a gente tem que se preocupar muito, tanto na medicina humana quanto na veterinária, que é as superbactérias, que são aqueles problemas que não tem mais antibiótico para usar. Aquelas que não matam por nada. Então, assim, para esses animais que já usaram algumas vezes antibióticos, e me falam, recidivou, muitas vezes eu mando fazer, né, o perfil dermatológico, onde a gente vê se tem bactéria, e aí eu mando para cultura, porque na cultura realmente, e o antibiograma, ele vai me dizer exatamente qual bactéria que é e qual o melhor antibiótico a usar. Né? Muitas vezes a gente não tem mais resposta de tanto usar um mesmo antibiótico, o organismo também reconhece aquele como já não fazendo parte mais da escolha, né? E normalmente essas lâminas me mostram também a malacésia. A malacésia é um funguinho, né? É uma levedura que é oportunista. Normalmente ela também pode conter uma quantidade razoável na pele, que faz parte também da microbiota, mas não em excesso. Quando acontece esse desequilíbrio, o que acontece? Acontece que tem muita malacésia, tem muito estafilococcus, que é bactéria, então aí geram efeitos colaterais, né? Essas citocinas que esses organismos eles soltam, eles liberam, provocam uma inflamação além da infecção. Então, aí, qual que é o primeiro sintoma? Prurido, coça. O animal chega com cheiro de malacésia, a gente fala, né? Aquele cheiro de ranço, é um cheiro forte. A bactéria também, o animal dei banho hoje, amanhã já parece que não tomou banho. E vai soltar cheiro mesmo. Porque o cheiro da pele, né, do animal que está com infecção secundária é bem forte. E aí causa aquelas crostas, eritema. É muito importante a gente estudar um pouco, quem faz parte aí da veterinária, estudar os tipos de respostas, tá? Porque, quanto ao diagnóstico, como não existe um diagnóstico definitivo, a gente pesquisa sarnas, se der negativo, a gente parte, né, na citologia, a gente tem que ver o número de micro-organismos, a gente, se precisar, faz cultura. Eu sempre faço cultura de fungo também, porque talvez não seja, eu falo, né, na pós eles falam, mesmo quando parece ser fungo, muito provável que não seja, porque o número de infecções por fungo hoje em dia é muito menor do que as bactérias. Mas mesmo assim, a gente sempre pede, e assim, de 10, às vezes uma é fungo, e aí tem uma terapia específica para aquilo que é antifúngico. Antifúngico, por ser metabolizado no fígado, pode dar uma hepatotoxicidade, então é importante a gente sempre também ter exames sistêmicos, ver como estão as enzimas, ultrassom, fazer tudo certinho para ver se a gente realmente pode entrar com antifúngico. Então tem que ter uma anamnese, tem que ter toda um cuidado, porque não é simplesmente um remédio, né? É sistêmico. Então isso pode acarretar outros problemas, inclusive. Então eu sempre parto dos exames dermatológicos, né? A primeira, eu sempre falo também que é o diagnóstico de exclusão, né? Eu traço uma rota e aí a primeira de todas eu acho que é muito importante fazer os exames, excluir a possibilidade de pulgas. Entrei com antipulgas e continua coçando, mesmo tirando ele de crise, não adiantou o antipulga. Que ele está comendo? Pode ser também alimentar? Pode. Só que uma dieta alimentar, a gente muitas vezes tem que entrar com uma proteína hidrolisada, que foi aquela que eu citei para você, ou Tá. que tem algumas marcas importantes. Eu vi que a Royal lançou uma nova de proteína hidrolisada. A Premier também tem uma de proteína hidrolisada, que é o frango com mandioca, que a gente tem usado bastante, né? Tem a ZD da Rios. Então, assim, tem várias marcas aí que a gente tem usado e que está E, tendo o sucesso, né? e também vale pensar na possibilidade de alimentação natural e trocar esse estilo de vida do animal. Sim, eu sempre falo que por se tratar de uma doença que a gente fala de multimodal, então a atopia não é só às vezes o ácaro, não é só a poeira, não é só a alimentação, né? É um conjunto.
eu sempre falo que precisa também de vários profissionais, não é só o dermatologista em si, né? Eu não sou a melhor pessoa para indicar uma dieta caseira. Eu posso indicar os 15 primeiros dias, que é a dieta de, né, que a gente pode entrar com uma dieta caseira, com uma formulação, por exemplo, minha, onde eu coloco uma proteína inédita, né? Normalmente o animal nunca comeu, por exemplo, carne Sim. suína, eu falo para comer carninha de porco, eu falo para comer o filé mignon suíno, eu passo também uma outra fonte de carboidrato, batata doce ou mandioquinha, e aí, ou mesmo o arroz, mas aí eu peço, tipo, por 15 dias. A longo prazo, aí se não tem o acompanhamento de um nutrólogo, e eu acho que, né, você pode me falar, né, até com mais propriedade disso, eu encaminho, né, porque é um conjunto, né, não é mais a minha área, não é a minha área a nutrição, então eu falo, se quer continuar é perfeito, não tenho nenhum problema com isso, se tá indo bem pode ser de grande valia, uma ajuda, mas eu mesma não tenho propriedade para falar sobre isso durante muito tempo. Então, aí tem que ser realmente com um nutrólogo, que é um médico veterinário especializado na nutrição. E aí Sim. ela vai, a nutricionista, a nutróloga vai fazer uma dieta, vai montar um cardápio, onde vai passar suplementos, e aí a gente vai conseguir em conjunto trabalhar, né, dessa forma. Então, eu acho que é válido sim tentar. Muitas vezes sai mais barato, muitas vezes sai mais caro, depende, tudo depende, né? Eu falo, depende Tudo do depende. bolso, depende do ânimo, depende da logística, do tutor, depende do peso do animal. Então, eu dou opções, na verdade, eu preciso tentar ajudar, né, da melhor forma. Aqui a gente sempre indica para animais atópicos, alérgicos, a alimentação natural. Realmente, quando a gente pensa em alimentação natural, é uma mudança de estilo de vida, precisa de um acompanhamento, precisa de um nutrólogo ali do lado, indicando as quantidades, fazendo uma alimentação balanceada, fazendo uma alimentação suplementada, sempre em conjunto também com o profissional, o dermatologista, clínico, para que a gente consiga fazer um tratamento realmente assertivo e que a gente resolva o máximo possível o problema do animal e não piore. Então, Sim, com a gente gosta certeza, eu bastante de sou a alimentação favor, natural. sim. Legal, bacana. Eu sempre tento indicar, né, para vocês. Tem um animalzinho até que faz pouco tempo, eu não sei se você acompanha ele também, o Ethan. Ele Sim, passa com foi um vocês. sucesso. É, ele tem também uma sensibilidade alimentar e nada resolvia. E a parte da, né, da nutrição, junto comigo na clínica e com vocês na nutrição. Ele tá super bem, eu vi ontem a tutora e ele é um sem raça definida, né? O vira-latinha lindo e nunca tinha Sim, tido, por exemplo, um cocô duro na vida, né? Ela fala, ela nunca tinha sim, tido um cocô firme. E aí eu tentei algumas coisas e excluí, né, as possibilidades de outras doenças, mas não tinha nada, graças a Deus. Ele tem realmente uma sensibilidade que ele não se dá bem com ração. E aí a gente entrou com sim. alimentação natural, vocês balancearam, né? Passei para vocês e ele tá super bem. E eu também tô bem contente com o resultado. E a dona começou a ver o cocô durinho e ela tá feliz porque tá tudo dando certo, né? E é isso que a gente quer, que ele fique bem, né? Com qualidade também de vida e nutrido. E ele tá ótimo, isso é importante. Sim, com certeza. É, A gente estava falando sobre imunidade e uma pergunta aqui é se os filhotes que eles são desmamados muito novos, porque hoje com a venda de filhotes e tudo mais, a gente sabe que eles são tirados um pouco antes do tempo das mães. Você acha que certo. por conta desse desmame muito precoce, pode ser que eles sejam um pouco mais prejudicados, que existe uma chance maior desse sistema imune não responder da forma correta, desenvolver uma dermatite atópica? Eu acho porque tem assim, na verdade tem duas respostas importantes, né? Existe a resposta imune inata,
que vem com a mãe, que vem dos anticorpos, que vem, né, do colostro, que é a primeira mamada, e existe a imunidade também adquirida, que aí a gente pode ver pelos fatores ambientais. Então é bem importante que cada um faça a sua parte, né? Então eu recomendo que pelo menos fique com a mãezinha durante 45 dias, e aí a partir daí é que a gente fala para o canil liberar. Antes disso, falta, né, realmente nutrientes, por mais que a gente tente dar, né, o leite materno, por mais que a gente tente fazer algo para a gente dê o leite artificial, nunca vai ser realmente igual. E aí a gente realmente pode estar colocando aí um gatilho para que mais para frente venha desencadear essa alergia. Então, a gente tem alguns fatores que contribuem o fato deles não poderem sair antes de todas as vacinas. Então, eles não têm uma imunidade, né? Realmente, a única fonte de imunidade que eles podem ter no começo é realmente dos anticorpos maternos. Então, eu acho bem importante, sim. E eu acho que é fundamental ficar com a mãezinha pelo menos aí 45, 60 dias para depois liberar para ir para casa, né? É bem importante, sim. Legal. Que mais? Deixa E eu ver aqui. pensando na nossa parte, assim, da medicina mais complementar, você Certo. acredita que a gente consiga fazer a modulação do sistema imune trabalhando com acupuntura, ozonioterapia, fitoterapia, floral, toda essa parte de medicações antroposóficas? Você acredita que essa parte também auxilia no tratamento da dermatite atópica? Não, com certeza. Assim como a gente estava falando, né, por ser um problema que envolve várias coisas, né, é um tratamento multimodal, multidisciplinar, então precisa realmente do veterinário, do clínico, que encaminha para o dermatologista, e o dermatologista, né, realiza um monte de exames, muitas vezes precisa de um nutrólogo para auxiliar na parte de alimentação. E assim, como eu falei, o meu objetivo é diminuir crises e, se entrar em crise, diminuir o tempo da crise. Só que chega uma hora em que, assim, a gente precisa tentar ir tirando medicações, né? A gente vai tirando medicações e aí a gente, com isso, muitas vezes eu posso entrar com algo sistêmico num primeiro momento para realmente tirar da crise, né? Para fazer aquele resgate rápido, para não deixar o animal sofrer. Aí depois, num segundo momento, a gente vai entrar com medicações que a longo prazo não vão causar efeitos colaterais. Então, né, todo mundo aí já deve ter ouvido falar das terapias depois proativas. Eu tiro da crise, eu tiro daquela chuva, né, de interleucinas, e aí a gente depois entra com um tratamento proativo, que é o Apoquel, é o Citopoint, muitas vezes até a ciclosporina, ou existe ainda os tratamentos de imunoterapia, que tem profissionais também adequados para fazer todo, né, uma série de vacinas e tudo mais. Não é tratamento, seria na verdade algo para dar qualidade de vida, para evitar crises, mas não que vai resolver o problema, né? Como a gente já falou. Então é aquela brincadeira de gato e rato, começa a aumentar, a gente diminui uma coisa, diminui outra. É importante que a gente saiba qual o tipo de resposta imune que está desenvolvendo, porque a gente precisa também diferenciar. Tem a resposta TH1, TH2, né? Que são os tipos de interleucinas que estão sendo desencadeadas. Se for TH1, TH2 é normalmente aquele animal que chega para mim com a pele super vermelha, que está numa coisa mais aguda, uma coceira incessante, mas está com aquela pele de alergia fresquinha, né? Então eu falo, tá com eritema, que é o vermelhidão, inflamação, prurido, eu tenho que entrar com algo para tirar ele da crise. Mas tem aqueles animais que chegam já com a pele até preta, enegrecida, com aquela hiperpigmentação, né, que a gente fala, liquenificação,
muda até a consistência da pele, fica uma pele grossa, né? Então a gente vê que é outro tipo, tem alterações na barreira cutânea, tem todo um padrão de lesão diferente. Então eu sabendo também o padrão de lesão é que vai me direcionar mais qual o tipo de remédio que eu devo usar. E também vai me direcionar mais qual tipo de terapia que eu devo usar. É claro que o clínico, o dermatologista, muitas vezes vai ter que entrar com remédio, não tem jeito. Mas ao longo do tempo a gente vai recorrer às alternativas, às terapias alternativas, aí entra a parte de vocês, porque eu preciso que tenha um equilíbrio, né? De dentro para fora, eu preciso ter uma homeostase, que é aquela questão realmente de equilíbrio, né? Então, depois vocês, né, com mais propriedade podem falar sobre isso, a medicina, né, a acupuntura. Eu gosto muito de banhos terapêuticos, né? Eu acho que se a gente pode diminuir o corticoide sistêmico, existe hoje em dia muitos corticoides tópicos, que seja em loção, em spray, em mousse. Ou mesmo os banhos, né? Se eu puder fazer banhos, eu sou bem a favor, porque os banhos também diminuem a questão do corticoide sistêmico e os efeitos colaterais a longo prazo, né? Então eu gosto bastante dessa parte de terapias alternativas, ozonioterapia, a acupuntura, a mudar a nutrição, né? E a hidratação da pele é muito importante nessa questão. E aí vocês até conseguem me explicar melhor. Na medicina que vocês praticam, é até melhor quando o animal exterioriza o problema, né? É melhor até que seja na pele do que quando são coisas internas. Então, quando ele exterioriza, quer dizer que tá pondo para fora. E Dá pra aí cuidar. a Ju, vocês, né, entram nessa parte que dá para cuidar. Quando tá interno, é um pouquinho diferente aí pelo que eu entendo também, mas não é minha área, tá? Então eu vou trabalhar aqui qual que é a minha terapia. Realmente também equilíbrio. A palavra é homeostase, é equilíbrio. Mas aí o que eu vou pedir sempre é para melhorar a questão das barreiras, né? Então hidratar, hidratar, hidratar. Por quê? O animal hidratado forma realmente, imagina um filme protetor e aí a pele lá, imagina um solo num deserto toda rachada. Essa é a pele de um animal atópico. Tá rachado por quê? Então vai vir aquele ciclo, tá rachado porque tá inflamado e tá inflamado porque tá rachado. E aí a gente acaba virando uma bola de neve e a gente não resolve nada. Então, como fazer isso? Vamos tirar da crise e para tirar da crise a gente precisa hidratar, né? Porque o animal que tem abertura demais na pele também, aí acaba evaporando água. E quando evapora a água, fica todo craquelado, fica todo coçando. Não sei se quem já viajou para onde é muito frio, também tem uma coceira, porque perde, né? Na verdade, está perdendo a hidratação, resseca, a pele ressecada faz coçar muito. Então, a gente precisa devolver a hidratação natural da pele, né? Não é só calor que desidrata, frio também. Então, a gente precisa restabelecer a resposta aos respostas dos micro-organismos, né? As bactérias. E com isso, a hidratação é imprescindível, né? Então, o que acontece quando o animal está em crise? Quer dizer que piorou a barreira cutânea. Então, eu vou precisar restabelecer, principalmente naqueles locais mais afetados. Onde são os locais mais afetados nos animais atópicos, né? Eu acho que a gente não falou disso ainda. Orelhas. Normalmente o proprietário chega com aquela queixa de otite recidivante, né? Vai e volta. E eu costumo falar, a orelha, o ouvido, né? Como a gente costuma falar, ele é uma extensão da pele. Então, a estenose do conduto, né, do buraquinho, acaba ficando mais fechadinho por causa de um remodelamento, de uma cronicidade da doença, vai ficando cada vez mais difícil. Então, uma otite recidivante também pode ser causa da atopia, né? Lambedura, tem os animais que chegam no consultório e falam, ele tá muito ansioso, não para de lamber, não para de lamber. Ele tá lambendo porque ele tá coçando,
Não é, né, só o fato dele ser ansioso. É claro que o estresse libera um monte de coisas e aí acaba, né, afetando aí a parte também né, da imunidade, mas não é só isso, ele lambe porque ele tá coçando e a língua é uma lixinha, né? E ele passa a língua na tentativa de dar aquele conforto imediato. Então ele não é só ansioso, ele coça. Então tem a maior parte das queixas são as lambeduras, né? E as otites. Normalmente também nas axilas, na virilha, são regiões que são bastante acometidas ao redor de olhos, né? Tem bastante animais que tem aqui nos olhos aquela pele escurecida, enegrecida, né? Eu vejo muito também os animais reclamarem, os proprietários reclamarem de olho seco, né? Então, infelizmente, é também uma preocupação da atopia ter uma conjuntivite constante, um lacrimejamento excessivo, que é a epífora, né? Que a gente fala, por causa da alergia, tá? Então, é muito comum também. E normalmente também o que a gente fala bem, como diagnosticar. Tentamos o tratamento e responde bem ao corticoide. Só não vai responder bem ao corticoide quando está com muita bactéria. Se está com muita bactéria, se está com muito malacésia, que é o funguinho, não responde bem. Aí eles acabam fazendo uma barreira e impede que o corticoide também trabalhe. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que entrar com vários remédios, não é um só. Então, às vezes eu tenho que, num animal atópico, entrar com antifúngico, com antibiótico, com antialérgico, porque é uma terapia multimodal, assim como a gente já falou aqui anteriormente, né? Então, E além é do. diferente quando... Não, e além do Pode falar. tratamento convencional, também é legal que a gente associe as terapias complementares, por exemplo, a ozonioterapia, que vai agir de forma sistêmica, Sim, fazendo também o controle de proliferação bacteriana na pele. A gente pode pensar em fazer um bagging, né, que é enrolar o animal todo no saco plástico e deixar sim, o sim, ozônio agindo ali no corpo. A fitoterapia também acho super bacana, porque como você falou, com o tempo a gente precisa começar a diminuir a quantidade de medicamentos que a gente está dando para esse animal, porque acaba sobrecarregando o organismo. sim, Então, com a certeza. fitoterapia, com o passar do tempo, depois que a gente controla esse animal, tira de uma crise, é bem legal a gente associar o tratamento. Então, eu acho que quando a gente pensa realmente na atopia ou em qualquer outra enfermidade, a gente pode pensar nesse tratamento multimodal, incluindo as técnicas integrativas. Acupuntura para Sim, trazer sim, essa com homeostase do certeza. organismo, que a gente vem falando desde o começo. Eu acho que tudo que a gente pode agregar no tratamento desse bichinho para tentar trazer a qualidade de vida e bem-estar é bem-vindo. É sempre Com bacana que a certeza. gente faça. Sim, e aí a gente realmente trabalha para evitar o número de crises, né? Quando entrar em crise, diminuir realmente o tempo dessa crise. E assim, não existe receita de bolo, né? Não existe algo para falar assim, é isso e ponto, copia que vai dar certo, porque não é. Cada animal é um animal, né? Cada animal tem um padrão de resposta, responde frente a um remédio de forma diferente do outro, então não é porque o da vizinha deu certo usando tal coisa que o seu vai dar também, né? Então é isso mesmo. Tem alguma pergunta que você queira? Será que eu não falei algo? Eu acho que tem perguntas aí em cima que eu não consegui ler. Não, aqui não tem perguntas no chat, eu estava acompanhando. A gente falou bastante de. Ai, calma aí, que tem coisas aqui. A dúvida, o ozônio é super indicado, a Gil falou. Aí aqui a Rebeca Uhum, falou sobre o diagnóstico, que a dúvida foi sanada. Falaram sobre alimentação natural, que é a melhor opção para o animal. uhum. Mas acho que dúvidas. Aqui, a Tem Rebeca está perguntando se tem cura. Não sei se a doutora já falou, ou é algo que permanece para o resto da vida e temos que tratar continuamente. sim, infelizmente não existe uma cura.
e realmente existe um controle, né? Existe como a gente dá qualidade de vida e a gente consegue resolver ou com medicações ou com as terapias alternativas, né? A ozônio, visando aí uma inflamação menor, né? Diminuindo esse caráter inflamatório, melhorando a qualidade dos micro-organismos bons da pele, né? Então, a gente precisa realmente tentar cercar de todos os lados para evitar de vir novas crises. Mas nada me impede se eu mudar de ambiente, se eu expor ele a algum antígeno, alguma coisa muito irritante, aquilo com certeza vai ocasionar uma crise. Então não tem como eu falar assim, ó, eu curei seu animal. A cura não existe. O alérgico é sempre alérgico, o que diminui são os fatores, né? Às vezes eu consigo dar qualidade, às vezes vai ter uma ou duas crises ao longo do ano, e eu falo, isso já é um sucesso, né? A gente conseguir diminuir e espaçar essas crises é o que a gente precisa para dar qualidade de vida para todo mundo, né? O Sim. que mais? Como Ah, saber se a é. Miriam, atópico ou se tem Ah, alguma alergia alimentar? na verdade, vai ser por exposição, né? A gente primeiro tem que realmente fazer a alimentar, no mínimo de 3 a 5 meses, fazendo aí realmente ou a alimentação natural, né? Como a gente falou, com a proteína inédita, ou se a pessoa não conseguir fazer, né? A nutróloga vai fazer o cardápio e normalmente o proprietário que cozinha diante, né, as informações que vocês passarem. Mas eu vejo hoje em dia que na correria do dia a dia, às vezes a pessoa não faz a opção na alimentação natural, porque às vezes não consegue preparar. Mas aí também, né, eu acho que a gente consegue indicar empresas que também preparam mediante a nossa prescrição e aí também ajudam nessa questão aí da logística, que eu sei que não é fácil, principalmente quando se fala de um cachorrinho maior, né? Quantidade, armazenamento. Então, muitas vezes isso também é discutido na consulta com a nutróloga, né? Isso tudo precisa ver também. Mas com certeza a gente precisa ficar de olho em todos os aspectos aí, né? Tem que tirar totalmente petiscos, né? Que nem tem alguém aqui perguntando, trata, mas não melhora, fico pensando em petiscos, né? Pode, porque assim, até antipulgas, às vezes existem aqueles palatabilizantes, né? Os corantes. Então não adianta a gente fazer uma dieta de exclusão e daqui a pouco você vai lá e dá um bifinho, né? Então, o bifinho, às vezes, pode ser a pontinha ali que está causando toda uma crise. Então, realmente, se a gente está pensando em excluir, aí tem que ser bem assim, rígido. Eu falo, dá dó, mas não pode ter dó, porque isso está ocasionando ainda um problema maior para ele. E aí dá a proteína, né? Se vai optar pela carninha de porco, se você quiser dar algum petisco, você vai fazer com o mesmo tipo de proteína, a nutróloga vai te ajudar. E aí, realmente, petisco industrializado, não adianta você focar numa alimentação que é um pouco mais cara ou na consulta com a nutróloga se não for fazer o petisco que a gente indicar também. Então, seria realmente a gente ir tirando as proteínas e depois recolocando, né? Muitas vezes o proprietário não quer fazer essa provocação, porque às vezes está dando tão certo e fica com medo de voltar. Então, muitas vezes a gente não consegue ter um diagnóstico definitivo, né? Porque às vezes fala, não, doutor, agora que tá tudo bem, eu não quero tentar de novo dar o frango, porque se eu voltar com o frango ou com a ração anterior, ele vai se coçar. E às vezes a gente não seria isso, mas o medo do tutor em voltar dificulta a gente fechar um diagnóstico, né? Então, muitas vezes também são os dois diagnósticos, é atópico com fundo alimentar. E aí vai variar de acordo com a clínica de cada animalzinho mesmo. Sim. A Miriam perguntou como é feito o ozônio nos cães. Existem muitas formas de aplicação de ozônio nos animais de forma geral, então não só nos cães, mas pensando em gatos também. A gente pode fazer aplicação sistêmica, então via retal, a gente introduz a sonda e o ozônio via retal e infla.
e aí esse ozônio vai ter ação sistêmica. A gente pode fazer, pensando em questões dermatológicas, o bagging. Então, o bagging a gente envolve o animal, a gente molha ele com soro, envolve ele num saco plástico e também infla com o ozônio, deixa ele agir na pele até por um tempo, até que a gente tira esse ozônio e deixa o animal ali com ele agindo na pele. E existe a aplicação local, né? Então a gente aplica subcutâneo ozônio em determinados pontos de acordo com as necessidades. Então o ozônio ele é feito dessa forma. Eu acho que a gente tem live aqui no Instagram falando sobre ozônio, sobre a aplicação dele em cães. Se você quiser depois dar uma procuradinha no Instagram, a gente com certeza tem uma live falando sobre isso. Sim, A Miriam também está falando que o food dog causa alergia também. Tem que ter cuidado com os suplementos, porque na alimentação natural o suplemento dá alergia. O sim. food dog, Tem que. hoje a gente, Uhum. quando vai prescrever para cães alérgicos, a gente escreve o sem proteína animal. Então, ele já tem uma formulação de food dog que é justamente pensando nesses cachorrinhos alérgicos. Então, a gente sempre tem que tomar realmente esse cuidado na Sim, hora de fazer uma suplementação. sim, sim. É verdade. Até o antipulga mesmo, né? A gente tem que ficar de olho, por mais que seja assim, bem pouquinho, né? Palatabilizante, né? Como tem os antipulgas orais hoje em dia. Às vezes a gente tem que ficar de olho, porque às vezes o palatabilizante é algo que realmente tem aí um fundinho de proteína animal que seja alérgico também poderia ser o que está causando, né? O causador de toda uma nova crise, então tem que tomar cuidado para qualquer coisa, na verdade, né? Eu falo que a gente tem que pisar em ovos com esses animaizinhos. Sim, com certeza. Doutora Camila, a gente está chegando próximo ao final da live, do nosso tempo aqui. Eu queria saber se você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o tema que você acha que é muito importante, que todo mundo precisa muito saber. Não, eu acho que eu já falei muito. É um tema que não dá para falar tudo num dia só, né? É bem extenso. E assim, Sim, quem quiser tirar dúvida, se ficou alguma coisa que eu não respondi, pode me mandar mensagem também, em particular. Vocês podem me repassar. Não sei se a live vai ficar salva. Eu acho que seria legal para a vai gente, sim. né? Algumas pessoas não conseguiram ver, depois ver. E, gente, é isso, é paciência. Eu sei que o tutor do animal atópico muitas vezes falta paciência. Eu falo, a dermatologia é um exercício de paciência. Eu acho que você tem que Sim, se identificar com o profissional, porque para a gente também é uma batalha diária, né? A gente precisa tentar encaixar as peças do quebra-cabeça, tem que um confiar no outro, porque o que adianta, né? Eu falar para você não faz isso, e a hora que você sai do consultório você vai fazer. E aí depois você, quando chega na minha frente, fica gaguejando e mente para mim. E aí ainda bem que às vezes vem as crianças, né? Vem a família. E aí quando a gente fala, deu petisquinho? Não, deu sim, mãe, deu sim. E aí a gente já pega um negócio no meio do. Então a gente também tem os nossos ajudantes, né, na consulta. E sim, aí eu falo, né, é uma ajuda, é uma conversa. O dermatologista é o médico para a vida toda, né, assim como o clínico. E é um papo, um bate-papo, né, assim, constante, né? Qualquer coisa diferente do normal tem que sim ser avisado. Eu acho que realmente não deve medicar por conta própria, porque é sério, né? Com dose certa, a longo prazo, não vai causar efeitos colaterais, mas se a gente não souber usar as medicações, aí os problemas vão ficar mais intensos e mais graves, né? E aí a gente na casuística que a gente tem hoje, os animais vivem mais. E aí já pensou, né? O que a gente poderia ter um animalzinho de 20, de 18, 20 anos, a gente, por causa de um problema dermatológico, a gente às vezes pode estar reduzindo sem querer a vida dele. Então a gente, né, um mix aí de profissionais, né? Por isso até o intuito da live. Se a gente consegue se ajudar, por que não, né? Visando a qualidade dos nossos pacientes mesmo. Tá, então eu sim. agradeço a oportunidade e eu achei que, né, foi muito pouco uma hora porque tem muita coisa para falar.
Não, mas essa live a gente continua, a gente marca outro dia, fala de novo sobre a dermatite atópica. É um tema realmente muito extenso, que sempre tem coisas novas pra gente falar, sempre tem algum tópico pra gente trazer de importância. Sempre. Então, podemos sim, a gente vai marcar outro dia e a gente vai continuar esse assunto com certeza. Tá bom. Aí Cá, quem quiser tirar alguma dúvida pode me adicionar no meu particular ou no da clínica, que é VIP Care, tá? Minha clínica. Depois a gente pode deixar aqui nos comentários. E podemos sim. quem precisar falar comigo em particular pode me chamar, tá bom? Cá, eu agradeço muito você ter topado conversar aqui com a gente, participar aqui com a gente com esse tema tão legal que é a dermatite atópica, esse universo que se abre de opções e de indicações para a gente conseguir tratar esses animaizinhos. Espero que você tenha também gostado de participar com a gente. E a gente se encontra com certeza numa próxima live para dar continuidade sobre esse assunto. Obrigada, viu? Para mim foi um prazer. É um tema que, sem dúvida, eu gosto muito. E quando a gente trabalha com uma equipe séria igual vocês, tudo fica mais fácil, né? E então é um trabalho aí de parceria Obrigada. mesmo. E aí a gente está aqui para se ajudar. Então estou aqui também. E sempre se eu puder agregar, eu estou aqui com certeza para trazer novos tópicos aí para todo mundo, tá bom? Com certeza. Obrigada, gente. A live vai ficar salva no IGTV. Se alguém quiser depois dar uma olhada, assistir de novo. A gente falou de muita coisa, então algumas coisinhas acabam passando. Volta lá, curte, comenta, manda para quem vocês acham que é legal, que vai agregar também esse conteúdo. E a gente se encontra numa próxima live. Então tá bom. Obrigada, viu? Um beijo para vocês. Uma boa Beijo, noite. cara. Boa noite. Tchau. Tchau.